o rei está voltando. Aquele grupo, aquele povo, de acordo com os estudiosos, tinha a qualificar para que você venha vencer. Disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa. E toda a congregação lhe disse. E de repente as forças indo embora. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar essa palavra com você, palavra forte, palavra da parte de Deus, que certamente estará te levantando, te edificando, te renovando, e ensinará você a tomar posse da bênção, a ser feliz, porque você nasceu, você foi escolhido por Deus para ser feliz, em nome de Jesus. Se você não está sendo feliz, busque a felicidade em Deus, que certamente você a encontrará. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. E lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, ele diz que quer que a alegria dele se cumpra em você e que essa alegria seja completa. Deus quer que sejamos alegres, felizes por completo. Então só encontramos a verdadeira felicidade em Jesus. Claro, como nós vamos ver aqui à luz da Bíblia hoje, tem os seus percalços, tem as suas barreiras, as suas dificuldades, e isso não pode nos parar de forma alguma. Nós temos que ir para cima e vencer na força de Deus, porque Cristo é conosco, porque diz o texto bíblico que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui a 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, que nos diz o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não, que meus irmãos, me exaltar. Para um pouquinho, para já entendermos aqui este versículo 7. Então, Deus usava Paulo de maneira tremenda. E isso nem vou comentar, porque só as cartas paulinas já mostram a forma que Deus usava de maneira esplêndida. Diz a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 11, que até os lenços e aventais que se levavam no corpo dele, as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade eram curadas, e aquelas que estavam possessas eram libertas de todo o mal. Então era muito usado por Deus, Deus honrava. Mas você sabe que o ser humano é um pouco vaidoso. Quer dizer, tem uns que são vaidosos em excesso. E tem pessoas que é Deus que está fazendo através dele, mas ele começa a trazer o quê? Aquilo para si. E começa a se vangloriar. Se não fosse por mim, isso não teria acontecido. E começa a estar pontuando tudo na conta dele, ao invés de estar acreditando para Deus. E a pessoa começa a ficar envaidecida, e vai ficando, e vai se exaltando. E você sabe, irmãos, o mesmo Deus que nos exalta também nos abate, como está lá no Salmo 75. Quando Deus percebe que o cabra começa a se envaidecer, começa a se achar o porreta, Deus faz com que a pessoa se humilhe e de fato volte ao início de tudo, por que não dizer até mesmo voltar ao primeiro amor, para que ela entenda a importância de Deus na vida dela, para que ela saiba que sem Deus ela é nada, ou não é nada. Então nós somos inteiramente dependentes do Senhor. E o Paulo, quem sabe, Deus sabe do coração do ser humano. Está na Bíblia, lá em João 7, que Deus conhece a natureza humana. E por conhecer
para ele não se exaltar por causa das excelências, excelentes revelações dele, foi dado um espinho na carne. Eu quero primeiro falar sobre esse espinho na carne, porque existe muitas especulações acerca desse espinho na carne. Alguns usam como referência em Gálatas capítulo 4, versículo 13, que essa ideia de espinho na carne poderia ser algum sofrimento físico ou alguma doença. E alguns chegam até a mencionar que seria malária. Mas naquela época a gente nem sabia o que era isso, não é verdade? Mas os estudiosos chegam a dizer, não, esse espinho na carne é a malária. Já tem outro grupo de estudiosos que diz que era algum problema nos olhos, conforme também a gente observa lá em Gálatas capítulo 4, versículo 15. Só que eu particularmente entendo que quando ele menciona a vontade que ele tinha de arrancar os olhos, lá em Gálatas 4, versículo 15, não é porque ele tinha uma cegueira, alguma deficiência visual. Eu entendo particularmente que era de tanta bobagem que ele via da parte das igrejas da época. Então, para ele não ficar vendo aquelas besteiras, aquelas bobagens, aquelas meninices espirituais, ele tinha o desejo de o quê? De arrancar os olhos para não ver mais isso. E para você entender isso aqui, você pode, com um tempo na sua casa, estudar as epístolas de Paulo aos Coríntios. Em momentos que os irmãos tomam atitudes de menino, de criança. E ele chega até a mencionar, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, falava como menino, mas agora eu deixei as coisas de menino. Mas tem pessoas que ela nunca deixa, ela diz que é de Deus, mas ela nunca deixa a meninice. Nunca deixa a velha, os desejos, as vontades, as mesmas manias que a velha criatura tinha, a velha criatura continua agindo na veia da pessoa. Então alguns chegam a mencionar que é alguma doença, algum problema nos olhos, e ele está colocando aqui que na verdade não é. Claro que ele já iniciou o ministério dele com cegueira, ficou 3 dias cego, mas Deus enviou o discípulo Ananias, que orou por ele, e a visão dele foi o que, meus irmãos? É restaurada, sim ou não? Está no livro de Atos, deixa muito bem claro isso. Mas tem um outro grupo que chega até mesmo a dizer que ele sofria de epilepsia, né? Outro dizia que ele sofria com uma frequente dor de cabeça. E assim cada um vai colocando de uma forma. Mas eu prefiro seguir a visão do Martinho Lutero. Qual era a visão, pastor Guanabara, do Martinho Lutero em relação a esse espinho na carne? Ele diz categoricamente que eram as perseguições dos judeus. E nós sabemos que de fato, depois que o apóstolo Paulo ele decidiu atender o chamado de Deus, ele foi perseguido. E foi perseguido por quem? Não foi pelos de fora, foi pelos de dentro. Na verdade, os judeus o perseguiam de maneira, então ele ficava tão assim, via os judeus naquele momento como um espinho na carne dele. Ele estava ali para pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, e só que sempre essas pessoas, esse grupo de pessoas, sempre criavam alguma situação. Você tem ideia, o apóstolo Paulo teve alguma dificuldade de relacionamento com os próprios discípulos de Cristo. Imagine, irmãos, com os próprios discípulos, porque Paulo, quando Deus chamou ele, foi para pregar para quem, irmãos? Foi para os judeus? Quem pregava para os judeus era quem? Era Pedro, Tiago, João e os demais. Paulo pregava para quem? Mais para os gentios, mais para aqueles que não era da agremiação, não fazia parte do grupo de judeus. Então, os discípulos, por verem isso, também discriminavam o apóstolo Paulo. Até chegarem a um consenso, deu muito, irmãos, muito trabalho para entenderem que era a vontade de Deus usar o apóstolo Paulo daquela forma. E também nós podemos mencionar esse espinho na carne, irmãos, como uma tentação. Na verdade, algo que nos persegue, algo que nos oprime. Só que diz a Bíblia lá em Hebreus que Jesus também em tudo
ele foi tentado, mas nem por isso ele pecou. Irmãos, e nós seremos tentados também. Não pense que por nós sermos de Deus não venha tentação. Agora, tentação, a palavra significa, tentação significa indução para o mal. Ou seja, eu vou aceitar a tentação se eu quiser. Todos nós somos tentados. Alguns de maneira mais consistente, mais que diariamente, outros nem tanto, mas todos nós somos tentados. Agora, a decisão de aceitar a tentação ou não cabe a cada um de nós. E aí eu posso também dizer aqui, afirmar aqui, que essa tentação, seja lá qual for na sua vida, também pode ser o seu espinho na carne, e você tem que saber lidar com ele. Se você não souber lidar com esse espinho na carne, ele vai acabar o quê? Dominando você, tomando todo o seu corpo. É como diz o apóstolo Paulo, ele chega a dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Romanos 7, a partir do verso 19. Mas o mal que eu não quero, isso faço. Então ele ficava aquela luta, era uma luta constante em querer sempre fazer aquilo que era correto. Entende isso? E ele chega ainda a afirmar lá em Gálatas capítulo 2, mas não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu não posso fazer mais aquilo que eu desejo, porque os desejos virão, sim ou não? Os desejos virão, as vontades virão, mas qual é o desejo, qual é a vontade que deve prevalecer? A da carne ou do Espírito? Gálatas capítulo 5, verso 17 e 18, ele também fala que a carne milita contra o Espírito. Imagina a guerra, a batalha que é. Você está naquela luta constante com a sua carne. Então, e como se não bastasse, ainda tem ali esse mensageiro de Satanás, que fica provocando o quê? Esse espinho na carne dele, que fica cutucando, tentando induzir a fazer aquilo que a carne dele, a vontade dele estava pedindo. E para provocar ainda mais, ele fazia o quê? Está aqui no texto: esbofetear. Você sabe o que é esbofetear, irmãos? É você bater no rosto de alguém com a mão que aberta. Ainda bem que ninguém aqui já teve essa experiência, graças a Deus, de tomá-lo uma de mão aberta. É mais conhecido aqui na Bahia, você está acompanhando aqui, como um broca. Não é verdade? É tomá-lo uma broca, em algum lugar é um pescoção. Não é verdade? E o cabra fica desnorteado, ele fica meio que aéreo quando toma uma sapateada dessa, né? Na focinheira. Não é verdade? O cara fica meio que tonto, meio groto na vida. E imagine, irmãos, você tem que fazer o que eu quero. Então o inimigo ficava ali lutando. Eu não desisti de você, você tem que fazer o que eu quero. E aí ele estava o tempo todo, irmão, diz a Bíblia lá em Romanos também, esmurrando. Imagina, esmurrando o próprio corpo, não no sentido literal da palavra, mas no sentido figurado, reduzindo o corpo dele à servidão, à escravidão, para que o bem viesse a habitar nele. Como se não bastasse, o que mais ele faz? Aí mesmo em 2 Coríntios capítulo 12, agora no versículo 8, diz assim: acerca do qual quem? Do espinho. Acerca desse espinho, 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse o que, irmãos? Irmãos, eu vou lhe confessar aqui, e aí eu quero que você tenha uma mentalidade espiritual madura para entender. Tem espinhos que Deus nunca vai tirar de você, porque se tirar de você, você enfraquece e desvia.
Você pode não entender o que eu estou te dizendo. Porque tem pessoas que querem, Deus tira isso de mim. Mas isso nele é que faz com que ele seja dependente de Deus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Isso nele que faz com que ele, não, eu tenho que buscar mais ao Senhor. Eu preciso mais de Deus. Então esse 3 vezes é uma maneira simbólica de dizer que ele orava constantemente, pedindo: Deus, me tira de mim esse espinho, livra esse mensageiro de Satanás da minha cola. Irmãos, é muito interessante isso aqui, porque você também pega Jesus no Getsemane, e ele orou, e qual foi a resposta de Deus? Era a vontade de Deus, ele tinha que conviver com aquela situação, ele tinha que ir para a cruz. Então tem situações em nossas vidas que são esses espinhos, ou nós domamos esse espinho para que a vontade de Deus prevaleça, ou o espinho vai dominar a nossa vida. Ele 3 vezes orou ao Senhor. Eu vou adiantar, que a mensagem é um pouquinho longa. Diz no verso 9: e disse-me, olha aqui a resposta de Deus, e disse-me: a minha graça te basta. Você entende isso? A minha graça te basta. O que quer dizer isso aqui, pastor? A graça é suficiente, é o suficiente que pode agir contigo em meio às suas fraquezas. Porque graça, quando você fala da graça, as suas vontades, os seus desejos de ceder à tentação, de ceder ao espinho surge, mas você vai lembrar de quê? Daquilo que Jesus fez por você. Porque a graça não me dá legalidade para eu infringir a palavra de Deus, para eu fazer aquilo que eu desejo. A graça me ensina que eu preciso ser obediente a Deus, que eu preciso me submeter à vontade de Deus. Não que eu venha a ser escravo de nada, nem de nenhum sistema, mas eu tenho que aprender a ser completamente dependente do Senhor. A graça só me tira aquele peso que carregava antes. Então não posso mais carregar, deixar esse espinho ser um peso na minha vida. Não, a graça de Deus é o suficiente para que eu possa vencer esse espinho, esses mensageiros de Satanás. É quando eu lembro da cruz, é quando eu lembro daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Então a graça, quando vem os desejos, as vontades, eu não vou ceder por causa de Cristo. Eu vou lembrar: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não posso mais fazer a vontade da carne. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer a vontade de Deus. Mas você dizer: mas minha carne está pedindo, a minha carne está vibrando, a minha carne está desejando tanto. Mate os desejos da sua carne. E como é que você pode matar os desejos da sua carne? Orando, meditando na palavra, jejuando, consagrando a sua vida a Deus. Tirar essas impurezas ou esses pensamentos impuros da sua mente e começar a fazer aquilo que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Então eu passo a pensar nas coisas que vai estar me fortalecendo em Deus. Aí, assim eu aprendo a resistir o espinho na carne. Aprendo a resistir os desejos da minha carne, em nome de Jesus. E ele continua falando no versículo 9: porque o meu poder, aqui Deus falando, porque o meu poder se aperfeiçoa o que, irmãos? Na sua fraqueza. O poder de Deus, ele é o que? Irmãos, a personalidade,
caráter de Deus é trabalhado em nós, em nossas fraquezas, quando nós aprendemos a depender totalmente dele. Todos nós, irmãos, não vem com esse negócio de santaiada aqui que não cola. Todos nós temos o nosso ponto de fraqueza. Todo ser humano, por mais de Deus que ele seja, ele tem um momento que tem alguma debilidade, alguma fraqueza. Ele tem que trabalhar isso nele. Em alguns momentos ele esses desejos fracos nunca vai deixar ele, mas ele tem que estar sempre lutando para controlar e vencer esses desejos no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que estar sempre trabalhando isso nele. Então, como é que eu vou trabalhar? Agora é o poder de Deus que é aperfeiçoado em mim. É a primeira parte da nossa mensagem de hoje. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E aí ele diz mais, para a gente adiantar, de boa vontade, pois me gloriarei em que, irmãos? Nas minhas fraquezas, porque para que em mim habite o poder de Cristo. Como é que você vai se gloriar nas suas fraquezas? É saber, Deus, é porque tem muitas pessoas, irmãos, que eu não consigo entender às vezes o ser humano. É muito complicado o ser humano. O ser humano, às vezes, ele chega para um familiar, um parente, um amigo, ele conta os podres da vida dele, ele se abre com as pessoas. Mas a pessoa tem uma dificuldade tremenda de se abrir diante de Deus. Irmãos, você só vai se abrir, contar coisas particulares para alguém que você tem o quê? Intimidade. Sim ou não? Só vai. Então, se eu não tenho coragem de me abrir com Deus, significa o quê? Eu não tenho intimidade com Deus. Eu tenho que dizer, Deus, eu estou ruim esses dias. Eu estou a ponto de desistir de tudo. Eu quero chutar o pau da barraca. Eu não estou suportando mais isso. Chegar diante de Deus, eu sempre falo assim: põe uma cadeira, sente na cadeira e põe outra cadeira em frente da sua. Ou então põe uma cadeira e fique de joelho em frente à cadeira. É como que naquela cadeira Deus estivesse ali e você estivesse prostrado diante de Deus. E comece a falar, tendo um diálogo com Deus, um bate-papo. Vai nesse diálogo. Em um momento dê uma pausa e comece a analisar. Nessas pausas você perceberá algo forte falando ao teu coração, orientando você que decisões você deve tomar, como você deve proceder para superar esse mensageiro de Satanás, para vencer esse espinho na carne. Mas se você não tiver paciência, não procurar estar buscando a Deus em espírito e em verdade, você ficará ansioso e vai acabar tomando decisões precipitadas, decisões que certamente Deus não estará no negócio, e depois você ficará na decepção, chateado, aborrecido, parecendo criança mimada. Por que, Deus? Por quê? E às vezes, ou na maioria das vezes, a resposta está dentro de nós. Vamos agora para o versículo de número 10. Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então o quê? Sou forte. Olha aqui, irmãos. Sinto prazer nas fraquezas. O que é fraqueza? Falta de força ou de energia. É a pessoa estar mole mesmo. Olhe para o lado e pergunta: você não está mole não, né, irmão? Olha aí, fala com o seu irmão: você não está mole não, né? É que você está fraco, está mole. O que mais? Nas injúrias. O que é injúria?
é ofensa, insulto, difamação, desonra. É quando as pessoas falam, acaba com você. Qual é a sua reação quando alguém vem e descarrega em cima de você? É nesse momento que você diz se vai aceitar a sugestão dos mensageiros de Satanás ou não. É nesse momento que você tem que saber ter uma boa, digamos que, jogo espiritual, articulação, tá amarrado no negócio de jogo, né? Mas tem saber como lidar com a situação, senão você vai acabar cedendo às provocações, às injúrias, vai acabar vivendo ansioso, preocupado, revoltado, dizendo: Deus, eu estou na fé, mas é muita gente me perseguindo, é isso. Você passará a dar mais importância àquilo que falam de você do que o que Deus está falando sobre você. Porque você está, ao invés de não, glorifico a Deus, porque eu sei que mesmo diante das minhas fraquezas, mesmo diante de tanta calúnia e difamação, Deus está comigo para me dar a vitória, Deus está comigo para me revestir, eu estou de pé, graças ao meu bom Deus, em nome de Jesus. É assim que nós devemos lidar com esse tipo de situação. Ele fala mais, nas necessidades. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque é na necessidade que conhecemos o verdadeiro servo de Deus. Me fez lembrar de um caso, vocês já conhecem. Muitos anos atrás, uma senhora perdeu o marido. Pense numa mulher que gostava de fazer filho. A mulher gostava de filho. A mulher tinha uns 7 filhos. A mulher gostava do negócio, gostava de fazer menino. E aí perdeu o esposo, ficou viúva, desamparada. O esposo não recolhia o INSS. Aí pronto, é problema, né, complicado. Ela liga para uma rádio, fala: moço, por favor, vocês que estão ouvindo aí, em nome de Jesus, me ajude. Estou aqui com 7 filhos e etc. Vai falando, contando a história dela. E aí um pessoal de uma religião, que eu não vou dizer aqui o nome, mas vocês sabem, ouvindo, chama lá os guias dele, os súditos dele, diz assim: ó, prepara a Kombi, vai no mercado de fulano de tal e compra, faz lá uma cesta básica com isso. E aí enche a Kombi de coisa e fala assim mesmo: olha, quando ela perguntar quem foi que mandou, diga que foi o diabo que mandou. Imagine, irmãos. E aí assim o caba lá faz aquela feira, compra um monte de coisa. E chega na casa da senhora, bateu: ô minha senhora, a senhora ligou para a rádio, pô, oh, glória a Deus, a bênção chegou. Põe aonde, minha senhora? Pode pôr no canto. E foi descarregando a Kombi e vai colocando lá os fardos de feijão, os fardos de arroz, aquela coisa toda, aquela bênção. E a senhora glorificando ao Senhor, e louvado seja o nome do Senhor Deus, que ouviu a minha prece, e etc. E de repente um olha para o outro e pergunta. Ela não vai perguntar quem foi que mandou não, e vamos esperar até o final. E vai descarregando a Kombi, termina a descarregar. A mulher: muito obrigado, que Deus te abençoe. E bam, bam, bam. Ele: ô minha senhora, perguntar quem foi que mandou não? Ela não precisa, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E eles ficaram todos ajeitados e foram para casa, irmãos. Então, quando eu glorifico a Deus nas minhas fraquezas, a Bíblia diz que Deus supre as minhas necessidades. Estamos vivendo um momento muito difícil, delicado, mas eu creio, irmãos, que Deus tem suprido as suas necessidades. Eu creio que Deus tem honrado você. Se não está, dobre o seu joelho e tenha um bate-papo com Ele, tenha uma conversa com Ele, tenha intimidade com Ele. Quando você passa a ter intimidade com Deus, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Ele fala mais: nas perseguições. Perseguição já é aquela situação de tormenta mesmo, de aperrear, tirar você do sério. Mas você está ali, não, por amor de Cristo, eu suporto isso. Nas angústias, sabe o que é angústia? Angústia é algo muito sério.
De acordo com o dicionário, angústia é a aflição demasiada do corpo, da alma e do espírito. Imagina, corpo, alma e espírito, tudo envolvido, tudo aflito. Significa que a pessoa está numa situação muito séria. Para ela ter um problema de depressão, é assim. Então ela tem que saber lidar também com um momento de angústia, que parece que o seu coração, ó, contrai assim. Dá vontade só de quê? Só de quê, irmãos? Chorar. Chorar ou tomar um chá de cipiqueira, não é verdade? Dá vontade disso. Vou sair daqui, vou abandonar tudo. Mas se você confiar em Deus, fazer como o apóstolo Paulo fez, eu tenho certeza que Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar. Em nome do Senhor Jesus. Como ele diz aqui, ó, por amor de Cristo. Porque quando penso que estou fraco, sou forte. Como é, irmão? Que contraditório é esse? Quando eu penso que sou fraco, ou quando estou fraco, sou forte. Como é eu estar fraco e estou forte? Ele estava fraco, talvez na carne dele, mas o espírito dele, pelo fato de ele estar dependendo do Senhor, colocando a vida dele no altar de Deus, o próprio Deus fortalecia para que ele viesse saber lidar com aquele momento de dificuldade. É isso que nós temos que aprender. Aprender a lidar com a adversidade em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Seguindo adiante, que o tempo urge. Deixa eu ver. Filipenses, capítulo 4, por favor, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13 diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, eu fico triste quando eu ouço algumas pessoas só falar do versículo 13. Eu posso todas as coisas. Você pode todas as coisas sim, mas que coisas são essas? Já se perguntou que coisas são essas que ele está referindo? Não pegue um versículo isolado para se justificar que isso aí não é a palavra de Deus. O que ele pode? Que coisas são essas que ele pode? Ele diz no verso 12: eu posso ter ou não. Eu posso estar abatido, posso ter abundância. A abundância é transbordar, posso ter de sobra. Mas também eu posso passar por dificuldade. Ele fala: ter ou não ter, em tudo eu já fui instruído. Eu tenho conhecimento que pode ser que aconteça alguns momentos da minha vida que eu passo por alguma dificuldade, mas nele eu posso tudo, ter ou não ter, pois ele me fortalece. Amém, Jesus? Dá para pegar esse entendimento aqui em nome de Cristo? Não é só, porque quando fala desse posso todas as coisas, você vê em diversos lugares, mas só vai pelo lado de posses. Quando passa alguma dificuldade, já pensa que Deus não está no negócio. E às vezes Deus está ali no negócio, naquele momento de fraqueza, para forjar em você o caráter dele, para trabalhar em você, para que você venha amadurecer e que você venha crescer na graça e no conhecimento de Deus. Digam que assim seja, em nome de Jesus. E tem que ser assim, irmãos. Se tudo fosse fácil, nós não aprenderíamos a valorizar a nossa vida, nossa comunhão com Deus. Seguindo mais adiante, voltando um pouquinho agora, Efésios, capítulo 3,
para que você entenda. Então, primeiro ponto, você entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. No segundo ponto, você entendeu que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, ou seja, ter ou não ter. E o terceiro ponto, vamos entender agora que Deus tem o melhor para os seus servos. Servo obedece, servo segue as instruções. Efésios 3, verso de número 20, por favor, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Amém, povo de Deus. Ele é poderoso. Queridos, qual é a mensagem de hoje, pastor Guanabara? A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Quando aprendermos, mesmo em momento de fraqueza, chegar diante de Deus, confessar diante de Deus, colocar diante de Deus o que está ocorrendo em nossas vidas, ele fala: apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu tenho feito isso. A gente chega diante do vizinho: nossa, a minha vida está ruim, o casamento está assim, minha saúde está assim. Mas quando chega diante de Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, que a sua vontade seja feita. Ele sabe, mas ele quer o quê? Ouvir de nós. Não é à toa que ele fala: procura lembrar-me, apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Então, meus irmãos, esse é o recado de Deus que eu tenho para a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar aqui, vamos fazer uma oração. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu oro pelo teu povo que está aqui no santuário. Também oro pelas pessoas que nos acompanham em diversas cidades do Brasil e do mundo, meu Deus. Onde, meu Deus, essa mensagem chegar, que venha, meu Deus, transformar vidas, que pessoas venham se levantar, venham se reerguer, venham aprender, meu Deus, a ser, meu Pai, totalmente dependente do Senhor. Nós já repreendemos, meu Pai, toda a ação do inimigo contra a vida, meu Deus, desta pessoa, e pedimos a Ti, meu Deus, fortaleça a todos no Senhor, na força do Teu poder, meu Deus. Esteja levantando, meu Pai, este casamento que está para baixo, que está, meu Pai, no desânimo. Ó, meu Deus, é uma confusão danada, é uma perseguição, é cheio de problemas. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca este mal que tem atrapalhado, meu Deus, impedido este casal, meu Pai, de ser feliz. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo neste casamento, nesta família, e determinamos, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre esta família, sobre este casal, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, e amém, e graças a Deus. Eu peço aos amigos que nos acompanham, que vocês, por favor, essa mensagem te ajudou, te edificou, compartilhe com os seus amigos, compartilhe aí com os seus grupos, que tenha certeza que Deus estará edificando a sua vida poderosamente. Até porque o YouTube entende que quando você compartilha, você curte, você comenta, que tem alguma relevância para você essa mensagem, e aí o alcance é estendido para outras pessoas. Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na graça e na paz